sejam bem-vindos! Nesta aula você irá aprender como desenvolver o brincar sozinho da sua criança. Muitas mães me relatam quanto a criança não brinca sozinha ou fica por 2 minutos, 3 minutos e já pede a mamãe, a mamãe, a mamãe. Como que a gente pode desenvolver? O brincar sozinho, o brincar livre, é muito importante para a criança porque ela desenvolve habilidades sociais, emocionais, cognitivas, motoras através do brincar livre. O que é o brincar livre? O brincar livre é o brincar onde a criança conduz a brincadeira, onde ela pode escolher com o que, quando e onde ela quer brincar, com os brinquedos que ela escolhe, enfim, a criança conduz. Então, é transformar qualquer brinquedo numa brincadeira, é transformar um momento no mundo que a criança quiser. Esse é o brincar livre, né? Maria Montessori fala muito sobre o brincar, Rudolf Steiner também, né, sobre a importância do brincar livre na vida da criança. E aí, como que a gente pode desenvolver isso no dia a dia? Vou dar algumas dicas aqui para você fazer aí na tua casa, ok? O primeiro passo é ter um ambiente preparado para a criança, né? Então, dispõe os brinquedos de uma maneira na altura da criança, tenha poucos brinquedos disponíveis. Quando tem muitos, milhares de brinquedos, aquilo atrapalha a concentração da criança, porque é muita informação para a cabecinha dela. Então, dispõe alguns brinquedos no espaço ou no quarto, e você pode fazer rodízio. Guarda os brinquedos. Opa, daqui 15 dias eu vou renovar esses brinquedos, porque aí vira novidade para a criança, e a criança sempre gosta de novidade, né? Mas é importante ter esse ambiente adequado, porque não é você pegar um brinquedo, querido, brinca disso. O brincar livre, a base dele é a criança escolher com o que ela quer brincar, e quando, onde. Então, se tá ali disponível para ela escolher, né, da maneira que ela quiser, isso contribui para o brincar livre, porque nem sempre ela quer brincar com aquele jogo que você pegou lá do armário. Então, deixe disponível para a criança poder escolher, tá? Quando eu falo também de preparar o ambiente, perceba se aquele ambiente é seguro também. Então, às vezes a criança vai num ambiente, não pode ali, não pode aqui, não pode isso, não pode isso. Então, o que a criança pode? Então, isso daí gera uma insegurança para a criança, porque ela está sempre recebendo um comando que não pode ali, aqui. Então, gavetas, o que ela não pode mexer, nos armários ali, porque a criança por si só ela é curiosa, ela quer explorar o mundo e tá tudo bem, isso é ótimo. Estranho seria se ela não quisesse agir assim. Então, deixe esse ambiente seguro para a criança, ok? Brinquedos. Vocês sabiam, gente, que o brinquedo faz toda a diferença? Que o tipo de brinquedo que a criança tem prejudica ou contribui para o brincar livre? Exatamente. Irei falar sobre os brinquedos ativos e os brinquedos passivos. O que são os brinquedos ativos? Os brinquedos ativos são aqueles brinquedos prontos, que faz tudo sozinho. Sabe aquele carrinho que liga e sai andando, faz isso, faz aquilo? Ou aquela bonequinha que fala 1 milhão de coisas e mexe ali, aqui? São brinquedos que têm sons, luzes, muitos estímulos para a criança. E ele brinca sozinho. Ou seja, não precisa da interação da criança. Então, a criança, ela simplesmente fica ali como ativa na brincadeira, só observando aquele brincar pronto. Quero um outro exemplo de brincar pronto, a televisão, por exemplo. Além de ser prejudicial em outros aspectos, ela é um brincar pronto, que inclusive, quanto mais TV, mais a criança não consegue brincar sozinha. Por quê? Porque quando ela tá na frente da TV, ela não precisa fazer nada, o brincar tá ali pra ela. E para ela brincar sozinha, ela precisa estimular o quê? A sua criatividade, imaginação, ela precisa criar ali, planejar e tal. Então, a criança acostuma com o brincar pronto, então depois ela tem dificuldade em brincar livre, em brincar sozinha, ok? Então, os brinquedos ativos, eles fazem tudo sozinhos. Então, a criança vira uma novidade no começo, por exemplo, ela ganhou um carrinho que mexe, que faz pilha, anda sozinho e tal. Uau, que novidade! E logo depois ela enjoa. Por quê? Porque não precisa da interação dela. Se eu não preciso fazer nada, eu canso daquele tipo de brinquedo. Então, é importante ser um brinquedo que a criança precisa da interação da criança, não que ela só observe.
E esses são os brinquedos passivos. Então, os passivos são brinquedos que precisam da interação da criança para a brincadeira acontecer. Se a criança não interagir, a brincadeira não acontece. Então, por exemplo, são os blocos de montar, brinquedos de madeira, carrinho que a criança precisa, pista que a criança constrói. Então, são os brinquedos educativos de madeiras, enfim, que precisa da interação da criança, que ela precisa construir a cidade, que ela precisa construir a fazendinha, criar uma história. Então, esses brinquedos contribuem para o brincar livre porque a criança precisa interagir. Então, observe quais são os brinquedos que você tem oferecido para a sua criança. São mais brinquedos ativos ou passivos? Então, dê uma olhadinha que isso faz toda a diferença, ok? Os brinquedos que a criança brinca. E aí vamos para a prática, como desenvolver o brincar sozinho. Vamos supor, o primeiro e mais importante é você ter um momento de vínculo com o seu filho antes. Exatamente. Lembra do potinho de atenção que precisa estar cheio ali? Então, a criança, ela sempre irá preferir brincar com a gente, brincar com a mamãe, brincar com o papai é muito mais legal, né? Então, você começa brincando junto um pouquinho com ele. Isso mesmo, você ao mesmo tempo vai encher o potinho de atenção, mas você também vai estimular aquele brincar livre, mostrando o quanto é legal estar ali brincando com aquele brinquedo, com aquela pista, com aquela cidade, com aquela fazendinha, com a boneca, com a comidinha. Você vai mostrar para a criança que é muito legal. Então, você vai estar ali disponível para a criança emocionalmente, de fato, brincando por uns 10, 15 minutinhos. Precisa mais ou menos desse tempinho, pelo menos, ok? Então, você tá ali brincando com a criança e você vai observar a criança conduzir a brincadeira. Então, a criança teve alguma dificuldade, você pode ali dar um exemplo. Ai, vamos construir uma fazenda? Que tal se a gente construir uma pista com isso aqui e tal? Então você dá uma ideia ali para a criança, para ela, opa, legal, isso aqui dá para construir aqui, ali. E aí você permita que ele conduza. Ah, virou uma cidade? Ok, é uma cidade, vou usar esse carro. Então você fica ali, brinca, se conecte com a criança por esse tempo. E aí, no próximo dia, por exemplo, você pode informar para a criança, brincou, se conectou com ele, ficou ali. Querida, eu vou tomar uma água. Você quer uma água? Você oferece. Não, mamãe, então tá bom. Você vai lá, toma água e você volta. Cumpra sempre. Ah, eu vou tomar água e comecei a mexer no celular. Fui lá no banheiro e fiquei no celular. Não, por quê? Porque a criança ela precisa se sentir segura. Então, se você fala que vai fazer uma coisa e faz outra, isso gera uma insegurança na criança, ela vai querer parar de brincar. Então, fale a verdade. Então, você vai lá, toma uma aguinha e volte. Que aí, nisso você está construindo ali, opa, você é capaz de continuar brincando e eu vou voltar. A partir do momento que você volta, continua a brincadeira. Aí, no outro dia, é necessário uma consistência. Então, se possível, sempre você brincar todos os dias com ele 10 minutinhos com a criança, né? Para ter essa consistência, para essa criança se sentir segura e perceber que ela é capaz de brincar sozinha também. Então, no outro dia, brincou, e aí você fala que vai tomar uma aguinha, aí você vai espaçando o tempo. A água, você gastou quanto tempo? 1 minuto, né? Por aí. Fui lá, bebi água e voltei. 1 minutinho. Aí você aumenta para 2 minutos. 3, aí 5, ok? Aí o que você vai falar? Filho, a mamãe vai lá descascar a batatinha pra pôr e vou pôr pra cozinhar e eu volto. Então você gastou às vezes 5 minutos pra descascar a batata, você volta e você vai descascar a batata, ok? E aí você vai informando a criança. Aí um ponto importante, muito, por exemplo, passou uma semana e aí a criança brinca às vezes 5 minutos, mamãe, começa a te chamar, isso é super esperado considerando a maturidade da criança, ok? Então se a criança já tem ali 5 aninhos, a tendência é ela ter um tempo maior para brincar sozinha, né? Porque o vínculo, a criança menorzinha ela tem mais apego de querer estar perto da mamãe, né? Então tá tudo bem. É considerar que o seu filho não vai ficar brincando por 2 horas para você poder
lavar a casa, o cabelo, a comida, enfim, estender a roupa, né? Então é importante você saber que a criança vai chamar e tá tudo bem. Então a criança, por exemplo, você tá descascando a batata e ele te chamou já pra voltar. Querida, eu vou só terminar a batata e eu volto, ok? Então, às vezes ele parou de brincar e ficou lá perto de você, tá tudo bem. Só que termina, descascou a batata, ok, vamos lá continuar. E aí esse processo você vai construindo com a criança. Aumenta o espaçamento de tempo e tá tudo bem se um dia a criança não querer brincar, querer ficar perto. Mas é um processo, é uma constância. Ah, comecei a fazer, não deu certo. Aí ficou uma semana e quer que a criança já brinque meia hora sem interrupções. Isso não vai acontecer, ok? Então tem que ser um processo mesmo, porque a criança, ela percebe, né, o fato de você estar ali perto, ter criado aquele vínculo, se conectado com ela através do brincar, ela percebe o quanto ela é capaz também de construir o que ela quiser ali brincando. Então ela entra no mundo dela ali, isso é fantástico de ver. Ela transforma também qualquer brinquedo num brincar. Então às vezes pega ali uma concha e transforma ali na brincadeira. É muito lindo de ver. Mas é uma construção disso, porque infelizmente às vezes a criança está tão acostumada com os brinquedos prontos que ela sente essa dificuldade. E com os brinquedos prontos não funciona. Tá? Então, quando eu falo assim de pilha e tal, não tô falando que a criança não pode ter, mas observe se, olha aquele brinquedo. O que a criança pode imaginar aqui com esse brinquedo? Que história que ela pode construir, o que ela pode criar, inventar. Então, dê uma olhada de uma forma assim nos brinquedos. Ah, e um carrinho de pilha e tal, mas tem a pista, tem isso, tem aquilo, tá aqui. Ele consegue talvez incluir naquele cenário, talvez. Entendeu? Agora, quando a criança tem todos só esses tipos de brinquedos prontos, isso vai atrapalhar porque ela não vai conseguir interagir muito com esses brinquedos, né? Por quê? Faz tudo sozinho. Então, dê uma observada nesses brinquedos, que é um ponto muito, muito importante. Um outro ponto que eu não falei do ambiente, que eu lembrei agora, é ter um ambiente organizado. Então, se a criança está numa casa, tem muita coisa pelo chão, isso vai atrapalhar a concentração dela. E se a gente parar para pensar, isso acontece também com um adulto, né? Quem nunca ouviu falar que, na minha mesa do trabalho, às vezes está um caos, me dá uma agonia, eu não consigo trabalhar quando a minha mesa está muito bagunçada. Porque isso, de fato, atrapalha a concentração. Então, o brincar é o trabalho da criança. O trabalho é o nosso, né? É o mais importante, né? O nosso mundo é o trabalho. A gente se concentra onde? No trabalho, só que a criança se concentra no brincar. Então ela precisa ter esse ambiente um pouco organizado para que ela possa desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação, ok? Então, são esses os passos aí para desenvolver constância nesse processo de brincar todos os dias 15 minutos, estar conectada aos pouquinhos, nada de começar com 1 minuto no terceiro dia, já tiver 15 fora. Bem pouquinho aos poucos para a criança continuar se sentindo segura e que ela é capaz de desenvolver esse brincar, desenvolver a sua criatividade e imaginação. Tá bom? Nos vemos em breve!